Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas de História da Educação Brasileira e hoje, seguindo o nosso planejamento, vamos falar um pouco sobre as políticas pedagógicas do humanismo renascentista. O Renascimento foi um período de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna, que iniciou na cidade de Florença, lá na Itália, e acabou se expandindo para o resto da Europa no século XIV, XV e século XVI. Ela representou, em sua totalidade, a queda do poder da Igreja Católica sobre toda a sociedade europeia. Isso representa um dos momentos mais ricos da história europeia, porque a humanidade passa a sair da Idade das Trevas, ou seja, onde a Igreja Católica controlava toda o conhecimento, né, como já foi estudado em aulas anteriores. Então, principalmente na área de educação, passa a ter uma nova concepção, a novas formas de educar. E essa mudança ocorreu não somente na questão da educação, mas também no comércio, na forma de pensamento, na forma como era visto, né, as tratativas humanas. Com o comércio, principalmente com países do norte da África e as Índias, houve necessidade também de investimentos na área das navegações, o que possibilitou a construção de grandes navios, e aos poucos eles foram se lançando ao mar com o objetivo, claro, na época, de descobrir novos caminhos para as Índias, acabaram encontrando o nosso continente americano. Mas foi tudo isso graças a essa mudança de pensamento, né, da idade medieval para a idade moderna. Então, as grandes invenções favoreceram o descobrimento, revelando à Europa um novo imenso mundo, né, outras culturas, que eu acabei de falar, que seria o nosso continente americano. Olha que interessante, a invenção da imprensa colocou o saber ao alcance de todos. Então, o que antes era simplesmente restrito para poucas pessoas, o conhecimento, mesmo para poucas pessoas, era um conhecimento protegido, por assim dizer. Ou seja, a Igreja Católica permitia somente algum tipo de estudos, né, para quem quisesse aprender. Ou seja, ela controlava o que a pessoa estudava. Mas com a invenção da imprensa, da impressão, né, todos os tipos de impressões, livros e outras formas de saber, acabou se tornando mais fácil de acesso para a população. Então, além disso, a bússola, que possibilitou direções mais seguras para os navegadores, enfim, né, de modo geral, houveram grandes invenções que fizeram com que o mundo evoluísse. O ideal educativo deixava paulatinamente de ser cristocêntrico para ser novamente humanista e individual, ou seja, aquela educação que era sempre o Cristo, né, a religião o centro de tudo, o catolicismo o centro de todo o conhecimento, deixa de ser o centro do conhecimento e passa a ser o indivíduo humano, no individual, né, aquele conhecimento, né, passa a ser a ideia central da educação. Então, nessa perspectiva, o homem que antes estava simplesmente buscando conhecimento através das verdades reveladas, passa a olhar na razão, né, dentro dessas ciências, um motivo para eles continuarem, né, aprendendo, tendo instrução. O humanismo, em sua essência, não foi irreligioso, apenas procurava vencer o teocentrismo da Idade Média. Ou seja, o que isso quer dizer? Gente, não quer dizer que a religião ou a crença em Deus foi deixada de lado. Não é isso. Mas sim que parou-se de ter aquela visão da Igreja Católica o centro, né, e o resto não interessava. E as pessoas, principalmente os educadores, passaram a valorizar mais o indivíduo, né, pelo que ele era e pelo conhecimento em si. Eles buscavam saber mais humano do que religioso. Então, eles deram ênfase nas ciências e não na religião. Não tanto na religião. Claro que a religião tinha um papel importante, mas eles deram mais importância aos conhecimentos, às ciências
do que a religião propriamente dita. Então, o humanismo pedagógico se caracterizou pela essência de elementos novos, ou seja, de um lado uma sociedade desejosa de mudanças e de outro resistência dos conservadores. Alguns queriam que mudasse essas concepções de educação, outros não. Entre alguns inovadores, destacam-se alguns pedagogos como Victório de Feltre, Erasmo de Roterdã, Rabelais, Michel de Montaigne e alguns outros seguidores. A contribuição mais significativa desses pedagogos foi a de começar a produzir mudanças nas concepções sobre infância e adolescência. Eles passaram a fazer uma crítica severa com aquela educação medieval, aquela, onde as crianças tinham que memorizar tudo que estava escrito nos livros, principalmente os livros católicos, que não tinha nada a ver com a vida daqueles alunos. Victório de Feltre, nascido em 1373, falecido em 1443, ele fundou na Itália a Casa Alegre. Por que Casa Alegre? Ele colocou uma pedagogia atrativa, cujo lema dele é: vinde, ó meninos, que aqui se instrui, não se atormenta. Era essa ideia é de colocar a educação como algo legal, algo prazeroso, não aquela coisa formal, aquela coisa chata que a pessoa tinha que saber, senão era castigado. Então, a imagem do indivíduo, Dessa forma, visava a formação integral dos alunos, fortalecendo o corpo e o espírito pela alegria de viver. Olha só a diferença. Não fortalecia o espírito pela crença em Deus e tal, mas sim pela simples alegria de viver. A relação do professor e aluno deveria ter como alicerce o amor, sem desviar, claro, da moral cristã, mas nunca a educação ou a razão sendo submissa à fé. Já na França, com Rabelais, teve como grande mérito o rompimento com o caráter formalista e livresco do catolicismo, ou seja, eles cortaram aqueles livros católicos, aquela educação formal, e passou a ensinar as crianças, os jovens, diretamente com contato com a natureza. Aí o indivíduo também. Notável como contribuição a uma nova forma de se ver a criança foi o trabalho de Michel de Montaigne na crítica contundente à educação do seu tempo, considerando apenas contido nos livros, separado da vida, pedante sustentado pelo método dos castigos. Ou seja, ele cortou ele criticou a educação que ele teve lá na idade medieval, uma educação que a criança recebia castigos, corporais, apanhava, acabava somente o que estava nos livros, Deus o livre se saísse um pouco do conhecimento que estava nos livros. Então ele fez uma crítica e acabou mudando essa concepção. Tá aí o Michel, Ele questionava também sobre o juízo que realmente tinham sobre uma educação completamente afastada da vida real. Ou seja, aquela educação católica pregava uma coisa que muitas vezes o indivíduo não encontrava isso no seu dia a dia. Então, ele já dizia que a educação do juízo, tinha que ser construído um espírito crítico, Desde criança a pessoa tinha que aprender a olhar e questionar as coisas ao seu redor, ter a alegria de perguntar, ter a alegria de ter aquela curiosidade, querer saber mais, aprender mais. Aparece nessa época também a figura do preceptor. O que vem a ser o preceptor? O preceptor é um professor que ensinava em casa, Hoje o método de educação os alunos vão até a escola para aprender, Antigamente o professor ia até nas casas para ensinar. Ele mais serve como orientador da criança. Era aquele que não apenas falava, mas também ouvia, conversava. Ele rejeitava alunos como sujeito passivo, ou seja, aquele aluno que somente escutava, não tinha voz ativa para opinar, não tinha voz para questionar ou para indagar. E
pode ser considerado o precursor da pedagogia realista, que se concretiza na Idade Moderna. Ou seja, ele começa a fazer com que a criança torne um ser pensante, né? Ele passa a questionar, ter espaço para perguntar, coisa que antes não tinha. Erasmo de Roterdã foi o holandês, nascido em 1467 e falecido em 1336. Ele também não se distanciou dos seus colegas, principalmente na crítica da educação católica. Ele defendia o respeito ao amadurecimento da criança e por isso criticava a educação que era colocada na época. Rigorosa, né? Bastante... aquela coisa que a gente já conversou, a criança não podia de forma nenhuma perguntar ou questionar alguma coisa. Ela tinha que aceitar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Tá? Ele recomendava cuidado com a graduação do ensino e o abandono dos castigos corporais, principalmente isso. Veja, gente, uma outra coisa bem interessante da educação humanista foi que antes eram poucas as pessoas que tinham acesso à educação, e mesmo essa educação sendo totalmente voltada para o catolicismo, eram poucas pessoas que tinham. Com a invenção da imprensa, todo o conhecimento ficou mais acessível a toda a população. Então, aos poucos, a educação passou a ser disseminada, não somente na Europa, mas também como no mundo. Hoje, nós constantemente vemos aí livros, publicações. Então, naquela época não tinha isso, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso ao conhecimento. E com a chegada da Idade Moderna, tudo isso mudou, vindo a melhorar a vida de muitas pessoas, inclusive sendo, né, a base dos alicerces da educação hoje. Gente, seria isso que tinha para hoje, tá? Qualquer coisa estou à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até depois.